Oi, pessoal. Olha, então vamos dar início à nossa aula então de geografia. Hoje a nossa aula então ela tem uma atividade no Classroom de geografia. A atividade de vocês eu coloquei ela impressa num grupo, então vocês têm duas atividades para fazerem hoje. Essas atividades elas vão terem como prazo de entrega até amanhã, ok? No máximo até a segunda-feira. Então, pessoal, para a gente dar início à nossa aula de geografia, nós vamos iniciar hoje um novo conteúdo. Esse conteúdo ele é bem interessante e ele também pertence à nossa região. É algo que está perto da gente, é algo que nós já conhecemos e também vamos conhecer algo que nós não conhecemos, principalmente na próxima aula. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução sobre o nosso conteúdo de geografia, que é falando então sobre as características gerais e predominantes aqui na nossa região Nordeste. Nós vamos observar então que a nossa região Nordeste, ela vai ser então a segunda mais populosa. Ela também tem uma grande extensão territorial. E a gente vai observar que a nossa região Nordeste, ela tem uma grande importância. A gente vai observar que ela foi uma das primeiras regiões a serem povoadas pelos portugueses. Ela foi uma das primeiras regiões a desenvolver a agricultura. Foi uma das primeiras regiões também a se desenvolverem aqui no Brasil. E a gente não poderia deixar de estudar essa região tão importante que é a nossa, tanto para nós como também para o território brasileiro. E a gente vai observar então que a nossa região Nordeste, ela vem se desenvolvendo cada vez mais. A gente vê que a nossa região Nordeste, ela tem uma grande importância. Ela foi ocupada pelos portugueses, ela foi ocupada pelos povos indígenas e ela foi ocupada também pelos povos negros que viviam aqui no Brasil. E a gente não pode deixar de notar que foram esses povos juntos que formaram o que nós somos hoje, um país e uma região de uma grande diversidade cultural. E a gente vai observar então que além dessa diversidade cultural, que é importante que a gente estude, que a gente veja, nós vamos observar que cortou um pouquinho aqui em cima, mas na parte de cima tem a região Nordeste do Brasil. Ela é formada por 9 unidades da federação, ou seja, ela então vai ser formada, a nossa região, por 9 estados. A gente vai observar que nós vamos ver então que a região Nordeste ela é formada por Alagoas, né, no estado lá de Maceió, no estado de Alagoas. Nós temos então o estado de Alagoas, nós temos então o estado da Bahia, nós vamos ter então o estado do Ceará, nós vamos ter o estado do Maranhão, nós temos o estado da Paraíba, nós temos o nosso estado, né, de Pernambuco, nós temos o estado do Piauí, nós temos então o Rio Grande do Norte, com a capital em Natal, e temos também Sergipe, com a capital em Aracaju. Então a gente vê que do lado direito nós vamos ter então o estado e do lado então esquerdo nós vamos ter a sua respectiva capital. A gente vai observar então que são esses 9 estados que juntos formam a região Nordeste. A gente vai observar então que essa nossa região ela tem uma grande dimensão e uma grande importância. A gente vai observar que a nossa região Nordeste, além de ser formada por 9 estados diferentes, nós vamos então observar o quê? Que nós temos aproximadamente 56 milhões de habitantes. Nós vamos observar que também o tamanho, a extensão territorial do Nordeste é aproximadamente de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, significa que 1,5 milhões de quilômetros quadrados nós vamos ter uma grande extensão territorial. E a gente vai observar que a cada 1.000 metros aqui no Nordeste, existe 36 habitantes. A gente vai observar que a população aqui no Nordeste ela é distribuída de uma forma irregular. Nós vamos ver que a maior parte da população ela vai se encontrar no litoral, né? Principalmente nós temos a Bahia, nós temos então Salvador, nós vamos ter Fortaleza e vamos encontrar também uma boa quantidade de pessoas vivendo aqui no litoral de Pernambuco. Então a gente vê que a maior parte da população do Nordeste ela não se encontra no interior. Ela vai estar concentrada principalmente nos grandes centros urbanos e no litoral que a gente conhece, próximo ao mar.
A gente vai observar, então, que também existe, então, o quê? Quando a gente fala da região Nordeste, nós vamos observar que foi ao longo do tempo que ela, então, começou a se desenvolver. Se a gente observar, a nossa região Nordeste, ela começou a se desenvolver de que forma? Primeiro, a gente vai observar que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, na região Nordeste, chegaram lá na Bahia. Nós vamos observar que para viverem e desenvolver a região Nordeste, nós vamos observar então que principalmente desde o século XVI eles desenvolveram a cana-de-açúcar. Nós vamos ver que em seguida, além da cana-de-açúcar, a gente vai observar então que no século seguinte eles também começaram a desenvolver a pecuária no século XVII. A gente vai observar que a pecuária ela teve uma grande importância para a nossa economia, porque primeiro plantaram açúcar e em seguida a segunda atividade econômica desenvolvida aqui foi o que nós chamamos então de pecuária, vai ser a criação de animais. E a gente vê que a criação de animais ela teve uma grande importância para a nossa região, por quê? Nós vamos ver que a criação de gado, né, criar bois, próximo aos canaviais foram proibidos no século XVII, e a gente vê que os criadores de gado foram obrigados então a deixarem de viver lá no Recife, na região litorânea, foram obrigados a pegar os seus animais e a virem para o interior. Assim a gente vê que a região Nordeste ela começou a ser povoada e ela então conseguiu então aumentar o seu tamanho. Então a gente vê que o desenvolvimento da pecuária lá no século XVII foi muito importante para a nossa região e principalmente para o crescimento da região Nordeste. A gente vai observar que além da criação de gado, além da produção de açúcar, que foi a nossa primeira grande atividade econômica, nós vamos observar então o que vai acontecer. No século XIX, a gente vê que muitas pessoas procuraram o Amazonas, a região amazônica, principalmente para pegar o quê? Para trabalhar na produção da borracha. E em seguida foram para São Paulo trabalhar nas plantações de café. E a gente vai observar então que com o passar do tempo, a gente começa então a perceber que a região Nordeste ela começou então a aumentar principalmente tanto a quantidade de produtos industriais como também a produção agrícola. E a gente começa então a perceber que a região Nordeste, desde a produção do açúcar, desde a produção do açúcar, desde o momento que foram trabalhar na produção da borracha na região amazônica, desde o momento em que as pessoas do Nordeste estavam indo para a região de São Paulo trabalhar nas grandes propriedades, nas grandes fazendas de café, a gente vê que foi uma longa história que nós tivemos. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que quando a gente fala da nossa região Nordeste, nós vamos observar que hoje ela está passando por uma grande mudança. Ela está passando por uma grande transformação, tanto pelo surgimento de indústrias, como também pelo avanço na agricultura. E a gente vai observar então que a nossa região ela está então se tornando cada vez mais importante. E isso a gente não pode negar. O que é que a gente vai observar então? Hoje nós vamos observar apenas um critério bem importante para a gente ver em relação à questão, em relação à disciplina de geografia. A gente vai estudar então a parte física da região Nordeste. Nós vamos estudar então o clima e vamos estudar também o relevo da região Nordeste. Quando a gente fala então, pessoal, da nossa região, nós vamos ver que existem várias características naturais. Se eu perguntasse a vocês quais eram as características da região Nordeste, é um clima que é quente, é um clima que é seco, então a gente vê que realmente existem características na nossa região. A gente vê que o clima da nossa região é seco. A gente vai observar que os três tipos de climas predominantes aqui no Nordeste são o clima tropical, o clima subtropical, atlântico úmido, e vamos ter também o clima semiárido. A gente vê que entre o clima tropical atlântico úmido e o semiárido, entre os três, o principal e que vai ter grande parte do território brasileiro vai ser o chamado clima
semiárido. O clima semiárido a gente vai observar que é o clima que existe em maior quantidade aqui no Brasil. Claro que nós temos o clima tropical seco, nós temos o clima tropical úmido, que é o que vai existir na região no litoral. Mas o predominante, aquele que mais existe na nossa região, será então chamado clima semiárido. Quando cair alguma questão na atividade de vocês, observem a pergunta. Se a pergunta estiver dizendo quais são os 3 tipos de climas predominantes no território do Nordeste brasileiro, são tropical, tropical úmido e o semiárido. Agora, se a questão quiser saber, entre os climas predominantes da região Nordeste, qual é o predominante? Qual é aquele que vai existir em mais áreas aqui na nossa região? Sem dúvida vai ser o chamado clima semiárido. O clima semiárido ele vai ocupar a região central do Brasil e ele vai ocupar uma extensa área. Em seguida, a gente vai observar então, mas por que a nossa região Nordeste ela é tão quente? Será porque a nossa região está mais próxima ao Sol? Será que nós estamos em um lugar mais baixo? Será que a nossa região é uma região que não tem uma grande quantidade de ar? A gente vai observar que a nossa região... Oi? Oi, eu não entendi, Samara. Deixa eu ver. Aqui estava muito baixo o áudio. Oi? O que, Bia? Aqui porque nós temos azar mesmo. Nós temos azar, né? O pior que não. Não é só isso, não. Também, né? Também a gente tem que ver isso. Eita, mas a gente tem razão mesmo. Sem dúvida. Bom, mas não é só isso, não. A gente vai observar que existe uma justificativa bem clara, bem científica, que a gente tem que saber por que a nossa região ela é tão boazinha de se viver. Não é tão favorável, um clima harmonioso, um clima tranquilo, que a gente consegue dormir, por exemplo. E olha que eu sou muito friento, eu durmo com 2 lençóis. Mas agora eu não consigo mais dormir não, minha gente. Não tem quem consiga dormir, né? Com 2 cobertores, não. Porque o nosso clima não é muito favorável, não. Eu gostaria de viver em um lugar bastante frio. Eu amo frio. O inverno, para mim, é maravilhoso. Pode o frio que estiver. Certo? E eu teria me adequado bem à Rússia. Ainda teve muito frio. Foi. Mas ainda tivemos. Eu também gosto de frio, não gosto do calor. Eu também não. Eu não gosto nem um pouco do calor. A gente fica agoniado, é horrível. O frio a gente se incomoda um pouco, não é? Mas sem comparação com o calor. Não tem nem comparação. Mas, como a gente vai observar então, existe uma justificativa bem clara para a gente ver então que a nossa região Nordeste, ela vai ser uma região então que ela foi ocupada há muitos anos, desde o período então que os portugueses chegaram aqui. Foi a primeira região então a ser ocupada. Ela vai ser então a primeira região então, principalmente a utilizar a agricultura, foi a primeira região principalmente a receber uma grande quantidade de pessoas negras, de imigrantes, uma grande quantidade de povos indígenas e também dos europeus. E foi a partir dessa mistura de raças, de etnias, que se formou o que nós somos hoje. Nós temos que começar então observando que a nossa região, além de ser muito grande, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, nós vamos ver que também nós temos então 9 estados dentro da região Nordeste e a gente não pode deixar de observar uma das características principais da nossa região, que é o clima. E a gente vai observar então que existem várias características e vários climas aqui na nossa região Nordeste. Porém, quando a gente fala de questão de clima, sempre nós lembramos o que? Do clima, vamos se lembrar principalmente o que? Do clima semiárido, que ele é realmente principal. Só que é importante que a gente comece então a observar que existem vários climas que predominam na nossa região. Nós, por exemplo, vamos ter parte do Maranhão, que faz parte da nossa região Nordeste.
nós vamos observar então que ele tem uma pequena parte do Maranhão tem um clima equatorial. Nós vamos observar que grande parte aqui da região Nordeste tem um clima tropical. Nós vamos ver que uma pequena parte aqui próxima ao mar, ou seja, nós vamos ter parte da Paraíba, nós temos parte de Pernambuco, nosso estado. Nós vamos ter também uma região então de Alagoas, próxima ao mar. A gente vê então que essa região próxima ao mar, ela tem um clima chamado de clima tropical úmido, certo? Porque tem uma grande quantidade de ar úmido, certo? Que favorece bastante. E vamos ter entre o clima tropical úmido e o clima tropical seco, lá da região do Maranhão, a gente vê que existe uma região que ela é cercada por montanhas, principalmente nessa região aqui, que a gente vai observar então que existe uma grande montanha que ela é chamada que vai ser chamada então de Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema significa o quê? Um relevo que é muito alto. Significa que é uma grande formação de uma grande montanha. E essa montanha, ela vai passar então aqui, entre o litoral, por exemplo, de Recife, e nós que estamos aqui na região agreste, que vamos estar depois de Arco Verde, já na região do Sertão. A gente vê então que essa montanha, que ela vai separar então o litoral do interior. E a gente vê o que é que tem a ver essa grande montanha que existe aqui na nossa região com o clima que nós estamos estudando. Tudo. Porque o clima de uma região, ela vai depender principalmente tanto da altitude como do relevo que existe ao redor dessa região. Se a gente observar então, nós temos o clima, pequena parte do Maranhão, existe o clima equatorial, o restante do Maranhão tem um clima tropical seco, não é, que vai ser bastante quente. Nós temos aqui no litoral, próximo ao mar, um clima tropical úmido, devido à grande quantidade de água, e vamos ter então o chamado clima semiárido. E esse clima semiárido, aonde é que ele vai existir? Na maior parte do território brasileiro, do território nordestino. Grande parte da região que se encontra no meio, que vai se encontrar na região central do Nordeste, ela vai ter o clima quente e o clima seco. E a gente pode dizer, é porque nós temos uma má sorte. Também nós temos azar. Mas a gente vê que existe uma justificativa de que a gente consegue então observar que principalmente essa região ela vai ser seca por quê? Primeiro a gente vai observar que essa grande montanha que separa o litoral do interior, ou seja, a capital do interior do Nordeste, a gente vê que essa cordilheira, aliás, que esse planalto da Borborema, essa grande montanha, a gente vê que ela é muito alta e ela vai impedir com que a massa de ar frio ela entre aqui nessa região e ela possibilita chuva aqui no interior da região do Nordeste. E a gente vê, quando, por exemplo, essa massa de ar, ela vem aqui para a região, ela vem do litoral para entrar no interior e provocar chuva, a gente vê que o ar que provoca chuva, ele vai subir nessa grande montanha, nesse grande planalto, e quando ele sobe, a gente vê que ele vai se resfriar e ele acaba chovendo onde ele vai estar mesmo. Ele não consegue passar por aquela grande montanha que existe aqui na região Nordeste e por isso que não existe tantas chuvas aqui no interior, no Agreste, na região do Sertão, porque a gente vê, devido à presença do Planalto da Borborema, desse grande planalto que é um relevo muito alto, parecido com a montanha, a gente vê que a camada de ar fria ela não consegue passar por cima dela e a gente vê que não acaba provocando nem um tipo de chuva. Por isso que a gente vê que... Oi? Pois era pro quando chove cortar um pedaço para chover. Sim. Pois é, né? Tem que quebrar ela. Mas, Oi. então quando chove é porque as nuvens, elas conseguem ultrapassar essa montanha aí? Exatamente. A gente vê que aqui na nossa região Nordeste, a chuva ela é provocada principalmente devido a uma massa de ar
fria que vem da região amazônica, ou então a massa de ar frio que vem da região polar, certo? Mas essa massa do Oceano Atlântico, a gente vê que ela não consegue chegar à nossa região com tanta facilidade devido ao Planalto da Borborema. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem a vocês. Que eu salvei para mostrar então aqui. Deixa eu voltar para compartilhar aí. Compartilhar. Pronto. Pronto. Olha, eu fiz uma simulação aqui para não riscar a televisão, né? Ter um prejuízo. E eu fiz uma simulação então, aqui nós vamos ter o clima da região Nordeste. Nós vimos então que o clima da nossa região Nordeste, ela vai ser predominante, nós vamos ter três. Né? Também temos uma parte do Maranhão, que é o clima equatorial. Nós temos depois o clima tropical, que vai esse tipo, esse verde mais escuro. Em seguida, nós temos o clima tropical úmido, que é esse que vai ser um rosa puxado para um roxo mais escuro no litoral. E vamos ter na região central do Nordeste o chamado clima semiárido. O clima semiárido ele vai acontecer devido ao quê? Ele é um clima quente, é um clima seco e é um clima que quase não tem nenhuma chuva. A gente vê que chove 3, 4 meses, mas depois a gente vê que a seca ela sempre vai existir na nossa região. Não existe nada que possa mudar. A gente vai observar então que essa região então, a região central da região Nordeste, ela é seca principalmente por quê? Nós vamos ver então aí que nessa partezinha verde, entre as duas cores meio rosas, a gente vê que existe uma grande montanha. Existe um planalto chamado Planalto da Borborema. A gente vê que essa listinha aí, por exemplo, essa seta que vem de cima, ela representa o quê? Nós vamos ter aí as massas de ar, que são elas que vão provocarem o vapor, depois o vapor ele vai ser condensado, e depois ele, quando se transforma em nuvens, a gente vê que ele vai ser precipitado, ele chove. Então a gente vê que as camadas de gases que vêm principalmente do oceano que possibilitam chuva. Se essa camada, essas massas de ar, essas massas de ar, então elas não conseguem chegar aqui, como é que elas vão provocar chuvas? A gente vê que essas massas de ar, o que é que ela vai então vai acontecer? Essa massa de ar, ela não consegue ultrapassar, porque o Planalto da Borborema ele é muito alto, e a gente então vai observar que isso acaba provocando o quê? Seca e muito calor na nossa região, porque as massas de ar, elas não conseguem chegar a essas correntes de ar, elas não conseguem chegar à nossa região e provocar chuva, certo? Deixa eu ver se eu coloco então aqui para vocês. E aí eu coloquei duas setinhas. Da onde é que vem a chuva da nossa região? Tanto da região amazônica, das camadas de ar, que não são constantes, mas são muito difíceis, mas vêm. E vamos ter também da região polar, certo? Que é essa setinha apontando de baixo para cima. Então a gente vê que são as camadas então de ar da Amazônia. E vamos ter também aí do Atlântico, da região do polar. A região então polar, ela vem uma camada de ar que acaba então provocando chuvas aqui na nossa região. Claro que elas não são constantes. Né? A gente vê que a nossa região realmente é uma região de características secas e com bastante calor. Porém, a chuva então ela vem dessa região amazônica e da região polar, onde a gente vai encontrar mais a região do Rio Grande do Sul, certo? Do Atlântico Sul. Então, vejam. Deixa eu ver se eu consigo, então, parar de compartilhar aqui e colocar a câmera. Pronto, pessoal. Então, veja aqui. Olha. Então, a gente vê que são esses climas que existem na nossa região. E aqui eu coloquei, então, um tipo de explicação. A gente vê que o clima da região Nordeste ele está relacionado principalmente com o relevo, que age como se fosse uma barreira natural da umidade do ar vinda do oceano. Então, a gente vê que a umidade do ar que deveria vir do oceano, ela vai bater na região, então, do Planalto da Borborema, ele volta
não consegue chover na nossa região. E a gente vê então que essa umidade que vem do oceano, ela vai ficar lá na região do litoral. E a região do interior, devido a essa grande barreira natural que vai ser o Planalto da Borborema, não consegue então chover. Então a gente vê que isso é uma barreira natural. Se não tivesse essa barreira natural, poderia ser que houvesse mais chuvas? Sim, a gente vê que é uma possibilidade, não é algo que é 100% não. A gente vê que o que dificulta bastante o clima da nossa região, de ser quente, de ser seco, um dos critérios, sem dúvida, vai ser essa barreira chamada de Planalto da Borborema. Só que também, outros fatores também são importantes. Nós estamos em um lugar muito baixo, nós vamos ver que, além disso, nós estamos em um lugar próximo, que recebemos muito raios solares. Então, a gente vê que o nosso clima, ele poderia chover mais, mas ele continuaria sendo um clima bastante quente, porque nós estamos próximos, nós estamos em um lugar que recebe muitos raios solares e estamos em um lugar que é baixo. Porque quando a gente fala de um clima de uma região, ele não depende apenas, por exemplo, se existem muitas montanhas ou não. Depende se está próximo ao mar, vai depender das correntes marítimas que chegam, vai depender da altitude. Se for um lugar alto, tranquilo, recebe muito ar e vai ser mais frio. E vai depender principalmente de outro critério, que vai ser a questão da posição da região em relação ao Sol. Então, a gente vê, então, que claro que uma das barreiras que vai fazer com que a região do interior do Nordeste tenha um clima semiárido é a presença do Planalto da Borborema, que impede com que o ar que venha do oceano, que é uma massa de ar frio, chegue à nossa região, se encontre com a massa de ar quente e acabe provocando chuvas, certo? Então, o ar, ele vem do oceano, bate no Planalto da Borborema, nessa montanha, e acaba, então, ficando lá na região litoral. Por isso que a região do Recife chove bastante, que é uma região litorânea. Mas, então, por que eles não, tipo, derrubaram essa coisa aí, entendeu? Ela é Tipo, imensa, não pode... quebrar, sei lá. Eita, não. É muito grande, não tem como. Bolsonaro manda fazer uma serra do tamanho da Torre de Paris e manda derrubar. É muito maior do que a Torre, certo? Quando a gente vê, por exemplo, todo esse território, e a gente anda, por exemplo, passando daqui para Recife, vê toda essa cadeia de montanha, a gente vê que ela é chamada de, vai ser o que nós chamamos de Planalto da Borborema, que é imenso, não é? Não teria como modificar, não. Então a gente vê que é uma questão natural. Mas a gente vê que, infelizmente, não é possível modificar o clima de uma região, mesmo se houvesse derrubando. E eu disse, claro que um dos fatores que vai prejudicar principalmente a falta de chuva vai ser então o Planalto da Borborema. Mas também nós estamos próximo da linha do Equador, recebendo muito sol. Nossa região ela é muito baixa, pelo menos aqui no interior. E a gente vê que principalmente nós estamos distante do mar. Então a umidade ela é muito baixa, certo? Então a gente vê que são vários fatores que devem ser levados em consideração. A gente vê então que a chuva ela tenta subir, não é? Com a massa de ar que ela vem do oceano, mas quanto mais alto, nós vamos ver que essa chuva ela vai ficar assim, vai encontrar o frio, ela vai encontrar uma baixa pressão muito alta e a gente vê que ela acaba chovendo antes de ultrapassar esse grande planalto da Borborema que existe aqui. E isso vai acabar provocando o quê? O ar quente, o vento seco, o vento quente e seco que existe na nossa região, certo? E aonde é que chove mais na nossa região? Onde, por exemplo, vai chover bastante, que é na região litorânea. Geralmente, como nós vamos ver na semana que vem, essa região que chove do litoral, por exemplo, do Recife, ela vai ser chamada de zona da mata. É onde, por exemplo, vai existir a barreira, a chuva que ela tenta subir, ultrapassar esse Planalto da Borborema. A gente vê que ele tenta passar, porém, devido a quanto mais alto, mais frio, a gente vê que essa chuva ela vai subir e ela acaba, então,
acontecendo naquele local mesmo, porque ela não consegue ultrapassar uma grande altitude, certo? Lampião faz o pecado e quem paga é nós. Eita, minha gente, mas vocês fecham, viu? Sei não. Pronto, é interessante, né? Então, pessoal, foi isso que eu coloquei então